Olá, eu sou Marcos Melo do Política Dinâmica e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre empréstimo. O governo diz que por falta de recursos e principalmente por respeito à lei de responsabilidade fiscal, não pode conceder reajuste de professores, aumento de salário de policiais militares e tantas outras questões salariais e classistas. Bem, o dinheiro que falta para esse tipo de questão de recursos humanos sobrou para a obra nos últimos tempos. Mas talvez não seja bem assim. Pelo menos lá em Dom Inocêncio, esse dinheiro não andou sobrando. E se pelo menos sobrou recurso, faltou obra. De uma pequena cidade do Piauí estão praticamente isolados. A rodovia está em obra desde 2011. Pelo contrato, seriam asfaltados 78 quilômetros da estrada que liga as cidades de São Lourenço, do Piauí, a Dom Inocêncio. Quem passa por aqui encontra menos de 20 quilômetros com asfalto e uma ponte inacabada. Essa é uma obra que os moradores da região aguardam há mais de 2 décadas. Uma dificuldade ainda maior para quem está doente. Antônio quebrou a perna e está voltando do hospital em Teresina, a 640 quilômetros. O que você acha dessa situação? Para chegar em casa, ter que passar por tudo isso? Muito ruim. Muita falta de respeito com o cidadão. Não existem acessos para a ponte. Assim, a população se vê obrigada a fazer um esquema de baldeação. Já passou pela experiência, governador, de atravessar um riacho com a água acima da cintura? Já atravessei até ali para... Sempre que eu ia de Oeiras para São Miguel do Fidal, eu tinha que amarrar uma corda na cintura para poder atravessar. Isso acontece com qualquer cidadão comum de Dom Inocêncio, inclusive com grávidas, doentes, crianças e idosos. O que por si só já é um absurdo. Eu sei que é uma coisa que é ruim. Tá certo? O que é a comunidade? É bom lembrar, é um lugar que nem estrada tinha, não é? Quem é de Dom Inocêncio sabe o que era sair de São Raimundo Nonato para ir para Dom Inocêncio. Já tem asfalto até São Lourenço, agora cerca de 30 quilômetros em direção a Dom Inocêncio. E quero estar entregando ainda este ano, não é, a obra inaugurada até Dom Inocêncio. Mas para falar desta ponte e de tantas outras obras parecidas com esta, a gente vai ter que falar dos empréstimos do governo do estado. Acho que 20 anos é um tempo demais. Há 20 anos que o governo, não só o do senhor, promete aquela obra. Bom, primeiro, não é verdade que tem essa obra de 20 anos. Tá certo? Não, 20 anos de promessas. Eu não posso pagar pela promessa de alguém que fez. Quando foi no meu segundo mandato, nós conseguimos ter o projeto e dar as condições da licitação e início da obra. É daí para frente que eu posso falar do acompanhamento. Depois que eu saí do mandato, a obra paralisou. Imediatamente, pelo compromisso, ao retomar, a nossa vice-governadora também lá da região, outros líderes que lá acompanham, e foi possível retomar a obra. Onde é que teve o problema? É que tinha uma parte no primeiro contrato, que nós aplicamos, tinha uma outra parte no segundo contrato com a Caixa que não esperávamos, já que está assinado desde julho do ano passado, não esperávamos que pudesse chegar a cerca de 8 meses para a liberação. Hoje, basicamente, a gente vai falar de 2 destes empréstimos. Um empréstimo de 600 milhões junto à Caixa Econômica Federal e um outro de 315 milhões também com a Caixa Econômica Federal. Este primeiro empréstimo, o de 600 milhões de reais, foi realizado no ano passado, no ano de 2017. Deste montante de 600 milhões, o governo do estado já pegou em 307 milhões. Para pegar na segunda parcela, o que, segundo o governador Wellington Dias, deve acontecer nos próximos dias, o governo deveria prestar conta de toda a utilização dos primeiros 307 milhões. Onde é que está disponível para a gente? Se o governo já entregou a prestação de contas daquela primeira metade dos 600 milhões do ano passado? Não, na verdade, o prazo é hoje, embora a gente possa pedir adiamento, mas nós vamos estar apresentando. Minha preocupação agora já é a liberação da outra parcela para que a gente tenha segmento nos investimentos que estão integrados. A primeira parcela aplicada, agora a aplicação da segunda etapa. E o governo fez isso. Entregou à Caixa Econômica Federal
a prestação de contas de 307 milhões de reais em obras. Acontece que os deputados de oposição pediram uma cópia desta prestação de contas. E aí o bicho pegou. Porque o governo do estado foi até a Caixa Econômica Federal de novo e pediu a prestação de volta. Por que faria isso? Não sei, como ele disse, eu vou buscar informação, porque você pode ter uma posição de um gestor maior, de um governador, ela torna pública, mas a partir dali ele foi informado de uma determinada informação, só que depois tem alguns detalhes ainda que podem a equipe ter tido necessidade de fazer alguns ajustes. A Caixa Econômica não entregou a prestação de conta, deixou de cumprir a lei de acesso à informação obrigava a Caixa Econômica a entregar essa informação aos deputados. Nós já entramos com a ação hoje na Justiça Federal contra essa decisão do superintendente da Caixa. Eu tenho certeza que ele vai estar em maus lençóis. Nós vamos representar contra ele já para o juiz federal, pedindo que ele entregue aqui as provas do crime e também que representamos também para o Ministério Público Federal. Para agradar o governador, ele fingiu que era analfabeto. Ele não conhece a lei de acesso à informação. A lei de acesso à informação, qualquer pessoa do povo pode pedir informação de documentos públicos, de gastos públicos. Imagine o deputado que tem a obrigação de fiscalizar o governo. Na segunda-feira seguinte ao pedido de devolução da prestação de contas, a gente questionou o motivo pelo qual isso aconteceu ao governador Wellington Dias. Para nossa surpresa, o governador negou que o governo tivesse pedido de volta a documentação. Governador, você disse que espera para essa semana o empréstimo. O governo não pegou de volta a prestação de contas na Caixa? Não. Minutos depois, durante o mesmo evento, o governador Wellington Dias mais uma vez falou sobre o assunto. E agora, a história já era outra. A Caixa Econômica Federal teria devolvido por iniciativa própria a prestação ao governo. Por que o governo pediu de volta a prestação de contas, governador? Não, a própria Caixa foi que encaminhou, alegando que houve uma sistemática alterada nas prestações de contas e como toda a documentação tinha sido entregue, foi solicitada para entregar. Combinado, nós tivemos uma reunião com a Caixa e houve esse entendimento. Na verdade, nós devemos estar seguindo aquilo que a Caixa Econômica exigiu. Ou seja, neste momento, o governo do estado, teoricamente, não pode mais receber os outros 293 milhões que estão faltando. Essa informação, aliás, é contestada pelo governador Wellington Dias, que espera pegar, pelo menos, nos próximos 315, que são de uma operação de crédito já deste ano de 2018. Espera que seja liberado essa semana, mas a prestação ela vai ser devolvida quando para a Caixa Econômica? Não tem uma ligação entre um contrato e outro, são dois contratos em separado. A rigor, o Estado, como consta, não tem nenhuma inadimplência. Acontece que no evento em que se comemorou a assinatura do pedido de liberação destes 315 milhões, o Política Dinâmica conversou com o presidente nacional da Caixa. E Gilberto Ock disse que sem a prestação dos primeiros 307 milhões, nenhuma outra operação poderia ser realizada e o governo ficaria sem esse dinheiro. A prestação de contas será entregue hoje, nós vamos conferir e a nossa expectativa é que nos próximos dias, talvez até na próxima semana, nós possamos liberar a outra metade do empréstimo de 600 milhões e essa de 315 milhões. No caso dessa prestação de contas não ter sido realizada como deveria, isso pode impedir estes atuais 315 milhões? Eles vão impedir, isso é uma condicionante. Também contrariando a informação do governador Wellington Dias, o governo do estado já não podia pegar nesse dinheiro quando estava atrasado apenas com algo em torno de 40 milhões de reais em empréstimos consignados com a própria Caixa Econômica Federal. Os deputados de oposição pensam então agora que esta festa de empréstimos com obras que a gente não consegue ver pode ter sido uma maneira que o governo encontrou para financiar a sua própria reeleição.
numa espécie de conluio entre o governador Wellington Dias, o senador Ciro Nogueira e as pastas que o Wellington manda, nas quais ele manda com seu governo, e naquelas que Ciro Nogueira tem interferência e influência no governo federal. Os dois empréstimos dos quais estamos falando foram viabilizados politicamente pelo senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Partido Progressista. É dele, inclusive, a indicação de Gilberto Occhi para a presidência nacional da Caixa Econômica Federal. Mas Ciro diz que não acompanha a execução dessas obras. Você tem acompanhado a prestação de contas do governo em relação àquela primeira parcela dos 600 milhões de reais que chegaram ao Piauí no ano passado? Não, não me cabe ter esse acompanhamento. Eu tenho certeza que o governo do estado vai apresentar até para poder receber mais 300 milhões nos próximos dias. Porque assim, tem muito prefeito que apoia o senhor e o senhor percorre muito interior. O senhor tem visto essas obras acontecerem? Olha, não tem como mensurar qual é a obra de empréstimo, qual aqui não é, né? Eu espero que aconteça, mas lógico que existe essa expectativa muito com esses recursos que estão sendo liberados hoje para dar continuidade a essas obras. Também é de Ciro Nogueira uma indicação importante nestas obras. Guilhermano Pires, secretário de Transportes, está à frente da pasta que tem uma boa parcela das obras que estão sendo executadas com estes recursos. Porém, o secretário também não sabe dizer quais são aquelas que foram parar nas prestações de contas. Eu teria que olhar junto com a Secretaria de Planejamento e junto ao Serviço de Engenharia. Eu vou ver isso hoje e aí eu passo as informações. Mas o senhor não tem ideia de quantas obras ou qual montante foi utilizado pela Secretaria de Transportes daquela primeira parcela? Foram várias obras, mas eu tenho realmente que juntar no financeiro várias obras de mobilidade urbana, inclusive. Mas eu tenho que ir junto ao departamento financeiro para fazer esse relatório e passar para vocês. Olha, eu não tenho nem dúvida que existe um conluio criminoso entre a Caixa Econômica, o governador do estado e o senador Ciro Nogueira para pegar empréstimo na Caixa Econômica e esses empréstimos não são aplicados conforme o governo descreveu. Primeiro prestou conta desse empréstimo com obras que não existem. Agora estão prestando conta com obras que existem, mas foram licitadas, empenhadas e pagas com outro recurso, com outro dinheiro. Muito desse dinheiro nem existia ainda o empréstimo. Então o governo está prestando conta com documentos falsos, a contabilidade do governo está sob suspeição. Eu já acho que mais de R$1 bilhão está sob suspeição com contabilidade falsa. O Política Dinâmica veio à Caixa Econômica Federal tentar falar com o superintendente Elisomar Guimarães. Nós não fomos recebidos, ele estava numa reunião com representantes do sindicato da Caixa Econômica Federal, mas fomos orientados a entrar em contato com a comunicação regional do banco. A gente vai fazer isso durante toda a semana, estaremos aqui cobrando mais explicações sobre essa prestação de contas do governo do estado. Acesse politicadinamica.com. A gente também está na Joc FM de segunda a sexta-feira, das 7 às 9 da manhã. Você também pode curtir o nosso conteúdo nas redes sociais. Siga a gente no Facebook, no Instagram e no Twitter. A sua curtida, o seu compartilhamento, o seu engajamento nesse conteúdo também é importante para que a gente continue trazendo informação com qualidade para você que não quer saber de fake news. Política Dinâmica, a informação e a notícia de verdade.